Como que uma das ideias mais simples e assustadoras do terror consegue se tornar uma das piores trilogias já feitas? Hoje eu vou explicar pra vocês por que a nova trilogia de Os Estranhos não é só ruim, ela é completamente desastrosa. E ela ainda consegue estragar o filme original de uma maneira ridícula. Pra quem não lembra, o primeiro Os Estranhos de 2008 era simples. Três mascarados invadem uma casa sem motivo, sem explicação. É só aquela sinistra frase. E no segundo filme era a mesma coisa. Três mascarados atacam uma família sem motivo, sem explicação. Why are you doing this? Why not? Agora corta pra nova trilogia e tudo isso foi jogado no lixo. A trilogia já começa errada antes mesmo de você assistir. Ela se vende como uma prequel, onde ela explicaria as origens dos assassinos. Só que não é isso, pelo menos não nesse primeiro filme. O primeiro filme é um remake do filme de 2008, que não precisava de um remake. E lá no segundo filme a gente vai começar a entender quem são os assassinos. E pior, eles explicam absolutamente tudo. Explicam quem são os assassinos, de onde eles vieram, qual a motivação e quem caralhos é Tamara, que pra quem não lembra, é a pessoa que eles perguntam quando eles batem na porta antes de atacar as vítimas. Is Tamara here? No. No, you got the wrong house. You sure? E nisso eles destroem todo o trunfo do original, que é um mistério. Era justamente você não saber. Mesmo ignorando tudo isso, os três filmes são ruins por si só. Como eu disse, o primeiro capítulo é um remake desnecessário do filme de 2008, e ele consegue ser infinitamente pior. Atuações péssimas, personagens mais burros do que os personagens do original, que já não eram tão espertos assim. Tensão é inexistente, já que você sabe exatamente o que vai acontecer, e não acontece nada de muito diferente do filme original. É tipo você assistir exatamente o mesmo filme, só que sem a alma dele. E nos outros filmes a coisa só piora. Tem cena que parece ser uma paródia de filme de terror. Tem literalmente uma cena de perseguição onde a protagonista está sendo perseguida pelos assassinos. Ela entra numa floresta e ela consegue despistar os assassinos por alguns momentos. Até que você ouve um barulho vindo de algum lugar da floresta. Quando você percebe... a protagonista tá lutando contra um fodendo javali. Do absoluto nada. Surge um javali no meio do filme e a cena é completamente filmada de uma maneira muito séria. Então fica ridículo. E não para por aí. Personagens constantemente tomam decisões muito burras e é o tipo de coisa que te tira completamente do filme. Você não sente medo, você sente raiva de estar vendo gente tão burra em tela. Principalmente no terceiro filme. Tem uma cena que a personagem é simplesmente tão burra, ela por pura sorte consegue roubar o carro do policial. Daí ela sai dirigindo pra só 5 segundos depois ela bater numa árvore qualquer e ter que largar o carro de novo. Ela pega o carro do policial a troco de nada, não serve pra nada, e menos de 10 segundos depois ela já bateu o carro e tem que ir pra próxima. Fora que nesse terceiro filme simplesmente nada acontece. Não que muita coisa tenha acontecido no segundo filme também, mas esse foi um grande problema dessa trilogia. Eles não tinham história. Eles pegaram a história do filme de 2008, refizeram e estenderam desnecessariamente pra formar 3 filmes. Então nesse terceiro filme, ele já não tem mais o que fazer. Eu fiquei com sono assistindo esse filme no cinema. Eu fiquei com muito sono assistindo esse filme no cinema. Porque tem esse detalhe, eu assisti os 3 filmes no cinema. Não me arrependo. Eu dei risada assistindo o primeiro filme. No segundo, foi uma cena de perseguição muito longa, 1h30 de cena de perseguição. Já no terceiro, foi podre. O terceiro foi muito chato. Eu comparo o terceiro filme com o Massacre da Serra Elétrica 3. Eu acho que os dois são tão chatos quanto. E ser chato em um filme de terror é uma coisa, na minha opinião, muito imperdoável. Você pode ser um filme ruim, mas ser um filme chato é outra coisa, torna um filme horrível. A direção do filme não é boa, as cenas são previsíveis, são lentas, sem criatividade. O filme depende muito de jumpscare genérico que não funciona em momento nenhum. Não tem construção de tensão nenhuma nos 3 filmes, não tem atmosfera nenhuma e só um bando de sustinho barato. Também tem gente que aparece em cena por 2 segundos só pra morrer e não acrescentem absolutamente nada na história além de morte. E tudo isso reflete direto nos números do filme. As notas são péssimas. Eu não sou uma pessoa que me importo muito com
nota, mas quando é tão baixo assim, eu gosto de falar sobre essas notas. O capítulo 1 teve 21%, que é a maior nota dos 3 filmes, e eu acho que ainda tá bem alto. O capítulo 2 teve 14%, e a menor nota dos 3 filmes. E o capítulo 3 teve 15%, e eu acho isso absurdo de alto, que isso aqui deveria ter 5% no máximo. Já a bilheteria caiu filme após filme. O primeiro filme arrecadou 48 milhões de bilheteria, o segundo filme arrecadou 21 milhões, já dá pra ver uma queda de 50% aí. E o terceiro filme arrecadou simplesmente 9 milhões na bilheteria. Percebam como foi, ó, ladeira abaixo. O público simplesmente abandonou o filme. E eu entendo completamente. Eu fui o único otário que tava lá pelos 3. Mas enfim. O pior problema de todos é realmente essa nova trilogia não entender o filme original de 2008. Ou o filme de 2018 também. Que, na minha opinião, eu gosto muito do filme de 2018 mais do que o original. Não me julguem. Reconheço o original como um ótimo filme, porém, pra mim, o segundo filme é uma obra-prima. Não tô nem aí. Então você tinha um trabalho nessa trilogia nova. Você ou seria sutil e misterioso como o primeiro filme de 2008, ou você seria tão espetacular quanto o segundo filme, que tem cenas de explosões, tem cenas com música. E eu acho esse segundo filme de 2018 muito bem construído, muito bem filmado. Ele é muito lindo de assistir. Ele é muito memorável também, querendo ou não. Já essa nova trilogia não tem nada de misterioso do primeiro filme, não tem nada de espetacular do segundo filme. Eles tentam criar uma coisa além dessas outras duas que fica só medíocre. Os dois anteriores não eram filmes sobre violência aleatória, eram sobre o medo do desconhecido, principalmente o filme de 2008. Era sobre não ter explicação. Essa nova trilogia tentou transformar isso em um universo expandido, com lore e uma história super elaborada, com explicação demais, coisa que a gente já viu em Halloween do Rob Zombie, por exemplo, que não funciona você explicar tintim por tintim. Às vezes o necessário é realmente não ter explicação nenhuma. E definitivamente Os Estranhos funciona dessa maneira, até porque tá no título, eles são estranhos, eles têm que permanecer sendo estranhos. Ignorando tudo isso, você vira só um slasher genérico. E pra fechar com chave de ouro, eles gravaram os 3 filmes de uma única vez pra economizar o dinheiro. Ou seja, a prioridade nunca foi fazer bons filmes, a prioridade era só lucrar rápido. Esses filmes se dariam muito melhor se eles fossem jogados no streaming, sei lá, na Netflix talvez, coisa que a Rua do Medo fez há uns anos atrás, foi bem mais feito, bem mais construído, e eles tinham uma história pra contar em 3 filmes, diferente dos Estranhos. Essa nova trilogia dos Estranhos é um perfeito exemplo de como destruir uma ideia boa. Ela mente pro público, ela não entende o original, ela entrega filmes ruins, lentos e sem criatividade, e no final transforma tudo isso em algo esquecível. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e se inscreva, que isso me ajuda pra um cacete. Você chegou a assistir essa trilogia dos Estranhos, porque eu sinto que as pessoas não assistiram ela. Vocês acham que tem salvação essa franquia ainda, ou ela já era completamente, deveria ser esquecida? Na minha opinião, eu acho que ainda vale a tentativa de um novo filme. Não necessariamente uma trilogia nova, porque não é necessário, mas um novo filme com uma história fechadinha, redondinha, seria perfeito. Eu adoraria ver Os Estranhos de novo nas telas com um filme bom de volta. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Não esquece de se inscrever e não esquece de deixar o like, que isso é muito importante mesmo. Enfim, beijão e até a próxima. Tchau, tchau.